discuto muito sobre de que educação nós estamos falando. Nos principais painéis de discussão sobre educação, a educação ela é colocada como ensino, como escolaridade. Mas não é isso. E é importante isso que você está falando, porque realmente a vida é curta, né? Então isso que você passou numa idade mais ou menos no meio da vida, né? Fez com que você aproveitasse agora o resto da vida com muito mais entusiasmo, com muito mais produção, muito mais coisas boas. O ano, o mês, a hora, o minuto. Só que não coloca a sua felicidade em cronos. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. O programa recentemente já passou da marca de 160 mil seguidores. Se você ainda não segue o programa Ernesto Responde, faça isso agora mesmo. Dê o seu like, compartilhe, mostre para todos os seus colegas, para todos os seus amigos que você é uma pessoa bem informada e de bom gosto. O programa Ernesto Responde também é transmitido através do formato podcast, aquele que você só escuta. Você pode acompanhar fazendo as suas atividades físicas, dirigindo, fazendo a sua caminhada, de repente até mesmo trabalhando em alguns momentos mais tranquilos na sua rotina de trabalho, porque você vai sempre estar ouvindo informações importantes, inclusive a respeito do seu trabalho. O programa faz cobertura a respeito de assuntos sobre política, economia, qualidade de vida e por aí vai. Ernesto Responde. E agora, você que precisa de um software de gestão empresarial completo e robusto, você precisa conhecer a ERP Flex. A ERP Flex é uma empresa fundada pelo Ernesto, que tem aí uma expertise vasta em gestão empresarial. O Ernesto é fundador da Siga na década de 70, cofundador da Microsiga na década de 80, até virar TOTUS, isso mesmo, também é cofundador da TOTUS. E hoje todo o seu know-how está depositado na ERP Flex. Entra lá, erpflex.com.br e obtenha mais informações. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Marcos Batista. Marcos Batista é diretor de inovação do Centro Paula Souza, cofundador da startup Sala do Empreendedor Digital. Mais de 30 anos de experiência em gestão para inovação e designer. Coautor do livro Metamorfose Empreendedora, entre outros atributos. Todas as informações que são citadas no programa, inclusive do convidado, informações adicionais do convidado, você encontra aqui no descritivo do nosso vídeo. Lá você encontra o resumo completo da biografia e os links para as redes sociais. Acompanhe agora a entrevista. Hoje eu estou aqui com uma pessoa de um segmento que eu adoro, que é o de educação. Ele é do Centro Paula Souza. E vai nos falar, então, sobre todo esse trabalho que faz dentro do segmento de educação. A curso. É um prazer, agradeço muito sua participação. Esse programa tem como um dos principais objetivos realmente abranger tudo que trata de educação. Eu acho que nossos jovens precisam ser incentivados, precisam ser treinados a realmente trabalhar. E vocês realmente fazem com que eles aprendam coisas práticas, coisas que eles vão realmente usar no dia a dia. Então, como é que você está enxergando hoje a educação no nosso país? Né? Está legal, está atualizada? Ô Ernesto, primeiro é uma honra estar aqui do seu lado, né? Com essa jornada fantástica que você tem, né? Diante das empresas que você fundou, né? Do seu histórico na TOTUS e agora com esse projeto na ERP Flex, né? Isso. Então, para mim é uma honra estar aqui ao seu lado discutindo esses assuntos que são importantes, né? Eu, na educação, já faz um bom tempo que eu sirvo a educação, né? Eu fui gerente de design da América Latina, das marcas Bosch, Continental, GE, Siemens de eletrodomésticos. Tive um crescimento profissional quando a BSH, né, que é a Bosch Siemens Hausgerät, comprou
a Continental 2001 aqui no Brasil. E eu tive a possibilidade de ter um crescimento profissional, né, dentro da organização. E isso me levou aos principais cursos de design de produto no país, né? Então, desde 1999, eu fui convidado a estar em algumas universidades, trouxe até os primeiros cursos de pós-graduação em design estratégico, gestão da inovação do Instituto Europeu de Design, uma faculdade italiana, para o Brasil, né? Então, há um bom tempo eu já estou envolvido na educação, mas hoje eu discuto muito sobre de que educação nós estamos falando, né? Por quê? Porque nos principais painéis de discussão sobre educação, a educação ela é colocada como ensino, como escolaridade, mas não é isso, né? Você tem hoje a questão do ensino, as práticas, você tem a escolaridade, mas o interessante é de que educação nós estamos falando, né? Quando eu olho para a educação hoje e os principais especialistas de educação, dentro das suas soluções, né, que é para a gente atenda a demanda dessa nova economia, as demandas do que está aparecendo aí de tecnologia, né? Todas essas soluções, de uma certa maneira, elas precisam de investimento, né? Então, investimento para capacitação de professores, investimento para colocar tecnologia dentro da sala de aula, investimento para ter um pouco mais de segurança na redondeza de onde estão as escolas e assim por diante. E se manter atualizada. Exatamente, e se manter atualizado. Mas a questão da educação, ela é muito mais profunda. E em um dos painéis aí de educação, eu fiz uma pergunta. E se eu desse todo esse investimento que vocês precisam, né, para a solução de educação, vocês me garantiriam que formariam melhores seres humanos? Né? Então, essa é a questão. Porque diante, talvez, das principais aberrações do mundo, foram feitas por pessoas com alta escolaridade. Então, o ensino, a escolaridade, ela não tem a ver com a educação em si, né? Por isso, Ernesto, eu toco muito na questão da inovação humanizada, porque se você, de fato, não humanizar essas relações na ampliação de nossas virtudes, talvez nós não saibamos utilizar o potencial de uma inteligência artificial generativa, por exemplo, para a construção de um mundo melhor, né? Então, o meu medo não é o que uma inteligência artificial possa fazer, mas um ser humano que perde seus valores possa fazer com essa ferramenta na mão. Então, a educação ela tem que ser sempre atualizada, né? Quer dizer, nas escolas, ensinar coisas que estão acontecendo. Porque a gente aprende nos cursos da escola, às vezes, umas coisas meio antigas, que é importante também. Exato. Mas eu acho que não pode ser predominante, né? Tem que mesclar. Coisa antiga, coisa que é importante, português, matemática e tal, mas principalmente as novidades que vão surgindo. Exatamente. E havia, acho que hoje não mais tanto, uma certa resistência nas escolas, né? Eles ensinavam aquilo que já estava sacramentado. Se existe uma coisa nova, não, isso aí está muito novo, vamos esperar amadurecer. Mas você então está nesse assunto de inovação. Isso. Começando, o que você chama de inovação? Quer dizer, o negócio que surgiu hoje, por exemplo, você mencionou a inteligência artificial, é uma inovação. Toda essa tecnologia que está surgindo, tudo novo. Você acha que isso já deve começar a ser ensinado para os jovens? Sim, porque assim, eu vejo inovação, a própria palavra, ela já nos leva a entender que inovação é uma ideia nova em ação. Para que a inovação seja relevante, essa inovação ela precisa atender algumas características básicas, né? Para que realmente seja relevante para a sociedade. Uma delas é a inovação que tenhamos um pouco mais de sensibilidade do que o impacto
dessa nova tecnologia possa causar na sociedade. A inovação, ela tem vários tipos, né? Ela tem a inovação de produto, a inovação de serviço, a inovação tecnológica, a inovação de mercado, a inovação de negócios. Enfim, a gente tem uma série de inovações e eu costumo dizer que o grande desafio da inovação não é resolver uma coisa extraordinária, mas é resolver uma coisa ordinária extraordinariamente bem. Né? E principalmente ela permanecer, não ser uma inovação que surge, depois de 3, 4, 5 anos ninguém mais ouve falar. Exatamente, por isso a minha briga é para que a gente tenha uma inovação de significado. Né? O que vem a ser uma inovação de significado? Que mais do que um produto ou serviço, ela tenha sentido, relevância e significado para o usuário. Né? Porque, na minha opinião, só existe uma única inovação que a gente tem que ficar de boca aberta, deslumbrado, é a inovação do ser. O resto é passageiro. O resto vai seguir as ondas da inovação, né, que cada vez tem mais impacto no menor tempo, né? Daqui a pouco a gente não tem mais onda, tem um tsunami, porque nem baixa mais, né? Mas o que vem a ser a inovação do ser? Bom, a inovação do ser humano. Minha opinião, tá, Ernesto? Eu estou percebendo que o ser humano está se robotizando e as máquinas se humanizando. Até o contrário. Não é? O ser humano, e isso vem desde lá do início da era industrial, onde o ser humano começou a ser mecanizado. Né? Ao invés de formarmos cérebro de obra, a gente começou a formar mão de obra. Não é? Então, aquela coisa mecanizada. Com o avanço da tecnologia das máquinas, esse ser humano mecanizado perdeu valor. Né? Hoje ele é muito facilmente substituído por uma inteligência artificial, por uma máquina que vai ter uma amplitude muito maior, né, de execução do que o ser humano. A inovação do ser é para que o ser humano comece a entender de novo que hoje existe uma escassez de ser humano. É mais fácil talvez a gente achar aí um lobo-guará na rua do que um ser humano na sua essência, 100% na sua plenitude humana, ligado aos seus valores. Então, a inovação do ser, ela envolve 3 inteligências. Quando a gente aprende a conectar a inteligência intelectual, que é a que a gente estuda, o conhecimento que a gente adquire, para que a gente resolva um problema de ordem racional. A inteligência emocional, né, nos dias de hoje, você precisa ter, no mínimo, uma inteligência que no momento sensível, no momento de raiva, no momento que contrapõe aquela situação, você escolha emocionalmente uma melhor diretriz no campo. Só que existe uma outra inteligência. E nessa aí que você acabou de mencionar, de a pessoa ser calma, não perder as estribeiras, não dar petit, Aprender a escutar. aprender a escutar. E então hoje a inteligência emocional, ela é uma das questões importantes. Só que existe uma outra inteligência que nascemos com ela, mas pouco evoluímos, que é a inteligência espiritual. E aqui não tem nada a ver com religião, né? A inteligência espiritual, ela transcende o que é material. A inteligência espiritual é o seu sentido para a vida, né? Então você tem intelectual que vai te ajudar a resolver um problema de conhecimento de ordem racional, você tem emocional que vai te dar melhores diretrizes e escolha para você sair bem naquela situação, mas você tem uma que é para a vida, né? Porque a principal IA não é artificial, a principal IA que a gente tem é a inteligência ancestral, que pouco carregamos dentro de nós por essa questão hoje desse mundo caótico, de várias informações, desse mundo das redes sociais, desse mundo cheio de promessa clonada de felicidade, de prosperidade, né? O que mais a gente vê é isso. E esquecemos, de fato, quem nós somos e por que viemos. Qual é a nossa missão, né? Então, quando eu falo de inteligência espiritual, é o simples fato de você entender que a inteligência espiritual você trabalha aquilo que não te tiram.
né? Porque isso é realidade, mas um dia não vai ser meu. Vai virar pó, né? O meu carro, daqui a alguns anos, não vai ser mais meu. A minha casa, daqui a alguns anos, talvez nem das minhas filhas, mas será. Então, todas essas coisas que são materiais, elas tiram de você. Para a espiritualidade, para a filosofia, o que é importante é aquilo que não tiram de você. Os seus valores, a sua essência, o seu conhecimento, as suas virtudes, né? Então, é um pouco disso que o mundo precisa retomar. Mas aí tem o trabalho. Sim. Trabalho em que posição que você coloca? Porque muitas pessoas consideram o trabalho uma obrigação, uma forma de ganhar um recurso financeiro e que é necessário e tal. Já outras pessoas, mais privilegiadas, eu diria, elas veem no trabalho um motivo de vida, um prazer. Eu falo isso. Trabalho, para mim, é um lazer, um prazer. Eu consegui achar uma coisa que eu gosto, assim. Então, você coloca que nessa parte espiritual, porque a parte espiritual tem a ver também com religião, concorda? Religião, ela pode ser uma ferramenta, um meio da espiritualidade. Né? Eu já conheci muita gente que é ateu e tem uma espiritualidade muito maior do que um religioso. Né? Então, por isso eu não costumo misturar muito espiritualidade com religião, mas a religião ela pode ser um caminho, um meio. A palavra tem um pouco esse sentido, né? Isso, exatamente. Mas a questão, né, do trabalho, por exemplo, quando você fala do estudo, do trabalho, e que muita gente vê isso como um sacrifício. Isso. Até pela história. Se você for estudar o significado do trabalho, tal, esse tipo de coisa. Mas é assim. Quem não tem muito estudo e o trabalho é realmente um esforço incrível. Exato. Porque assim, eu costumo falar que tem uma coisa que é super importante para qualquer início. E para qualquer início, a gente precisa entender muito bem o significado da palavra propósito, né? Que é muito banalizada nos dias de hoje, a palavra propósito. Por quê? Porque o propósito ele está no campo do ser, ele não está no campo do ter. Projeto de vida, ter. Propósito de vida, ser. Quando eu, por exemplo, trabalho a minha equipe, quando eu trabalho numa sala de aula, a minha equipe, meus colaboradores, eu costumo mostrar para eles o que é propósito. Propósito é sair melhor do que entrou. Propósito é gerar uma alternativa para que alguém que consuma aquela alternativa saia melhor do que entrou. Como gente, como pessoa, tá? Isso tem a ver com felicidade. Isso, de uma certa maneira, né, lá na frente tem a ver com felicidade. Por quê? Porque a felicidade, ela teria que ser uma coisa perene. Exato. Né? Não só sou feliz quando estou no momento de prazer, né? E quando não estou, não sou mais feliz. Né? Mas isso se deve muito à questão do propósito. Por quê? Quando eu, com uma turma que eu trabalho, com os meus colaboradores, eu faço eles entenderem para que serve o que eles estão fazendo. Ora, o que é para que serve o que eles estão fazendo? Ter a sensibilidade do que ele pode fazer na transformação de outras vidas. Então, eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu estou lá no Centro Paula Souza, por exemplo, eu estou no meu gabinete lá, estou na sala, e toda vez que tem alguma coisa emperrando, o projeto não sai, eu não brigo mais com isso. Então eu levanto e vou conversar com alguém, vou conversar com pessoas, e geralmente eu vou na Copa, onde tem duas mulheres lá que faziam o cafezinho e tal, né? Eu poderia pedir, mas eu prefiro a conversa, o toque, o olho no olho. E toda vez que eu chego lá, né, a gente bate papo, conversa, é uma brincadeira, dá risada. E um dia eu entrei e uma delas estava bem nervosa, reclamando pra caramba, sabe? Da vida. Eu falei, mas pô, por que você está reclamando, né? Ela falou, claro que eu estou reclamando. Né? Ela falou, você para o seu carro aqui no estacionamento, tá na salinha lá, né? Eu peguei o metrô, atrasou, cheguei atrasada.
Eu falei, mas peguei chuva. Eu falei, mas calma, você tem um propósito. Ela, propósito? O que é propósito? Fazer café? O que é propósito? De tirar a caneca de lá, trazer para cá, limpar, arrumar a mesa? Eu falei, sim, isso é um propósito. Eu falei, você sabe por que eu venho aqui? Eu venho aqui por causa do teu café. Mas para te olhar, para conversar com você. Se você sabia que toda vez que eu tenho um problema, eu levanto e venho até aqui? E que muitas vezes que aqui, conversando com você, tomando o teu café, eu voltei para minha sala e tive uma solução? E essa solução pode ser que transforme a vida de algum aluno? O teu café serve para isso. Não é o café. É a tua presença. É o significado que você tem no processo. Então, Ernesto, às vezes as pessoas elas são tão mecanizadas que elas não sabem para que serve o que elas estão fazendo. Porque elas não encontram um sentido de importância lá na frente. Né? Porque, afinal das contas, a gente vive um mundo que o importante é o carro que você tem, é o cargo que você tem, é o quanto de patrimônio você tem. Né? Eu, por exemplo, já perdi muitos amigos que no futuro eu percebi que eu era amigo porque eu tinha um cargo. Né? Então, quando, Ernesto, esse colaborador, ele entende para que serve o que ele está fazendo, ele é um fio condutor desse propósito. Quando ele é um fio condutor, a próxima fase, que seria a tangibilização de um produto, ele começa a se tornar mais relevante e percebido. E a tecnologia que veio para dar utilidade a esse conhecimento, ela só vai ser melhor se começarmos a entender o que é comunicação. Porque a grande comunicação não é eu falar do produto ou serviço que eu desenvolvi, mas da alternativa que eu dei, como ela transforma a vida de alguém. Né? Então, por isso eu acho importante essa questão do propósito, para que as pessoas entendam para que serve o que estão fazendo, para se tornarem um fio condutor daquilo que vão desenvolver. É claro, Ernesto, é simples? Não. O senhor sabe o que é mudar uma cultura organizacional, né? O senhor já começou com uma empresa que depois, de bem-sucedida, abriu um IPO, né, cresceu. Então você sabe que a cultura organizacional, né, construir uma cultura mais humanizada numa empresa não é tão simples. Né? E você mencionou a moça que serve o café, e como ela, tem outras profissões também, as pessoas julgam assim, negativas, né? Sei lá, profissões simples de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar muito e que tem que atuar nessas profissões. E como é que você vê que essas pessoas que trabalham nessas profissões mais simples devem exatamente se realizar, quer dizer, ficar feliz e entender que mesmo nesses casos elas exercem realmente uma função importante na vida de todos nós. E esse assunto é importante, Ernesto, porque você está tocando em mais de 80% da população. Exatamente. Né? Então, não é a minoria, é a grande maioria. Né? Mas o que eu vejo, Ernesto, hoje, o mundo ele tem alguns desafios que são importantes. O primeiro grande desafio chama-se saúde mental. Né? Nunca tivemos tantas pessoas com adoecimentos psíquicos como temos hoje. Né? O outro grande desafio do mundo é o meio ambiente. Né? Só para ter uma ideia, às vezes a gente esquece que para ter todo esse aparato de tecnologia, já gastamos 20% da energia só para data centers no mundo. Já é maior do que a energia utilizada na Europa. Né? Então, a gente tem um outro assunto aí que é o debate meio ambiente. Tem um outro grande desafio do mundo que é a educação, né? Ligada ao ensino e à escolaridade. E nós temos aí um outro desafio que é a desigualdade social e o egoísmo humano. Mas, para responder a tua pergunta agora,
um dos desafios que a gente mais precisa prestar atenção. A sociedade que mais cresce no mundo chama-se Sociedade dos Descartáveis. O que significa isso? Pessoas inúteis. O maior problema do governo 20 anos atrás, 10 anos atrás, era o desemprego. Hoje não é mais. O problema daqui para frente são pessoas que não vão ser empregáveis. É só olhar para os trabalhos informais que estão crescendo. É só olhar para o Uber. Quantos engenheiros? Por isso que hoje, né, o Alvin Toffler, um futurista, já falava, né, que o analfabeto do século XXI não é só aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender a aprender, aprender a desaprender e aprender a reaprender. Então, quando a gente olha para uma população, né, até por diferenças de classes sociais, que tem, vamos dizer assim, oportunidades de menos escolaridade, do ensino, educação, mas a gente já começa a perceber que gente com alta escolaridade também vai passar por esses problemas, né? Então, por isso, eu vejo uma necessidade muito grande hoje de como formaremos seres humanos capazes de lidar com a tecnologia. Né? Como faremos hoje para que uma cidade tenha menos informalidade, porque a informalidade numa cidade é dinheiro indo para o ralo, menos receita. Né? Então, a discussão, Ernesto, hoje no mundo, ela é muito mais ampla, porque a questão hoje não é só o desemprego, a questão hoje não é só a escolaridade, a questão hoje não é só saúde. A questão hoje é que o ser humano ele está se autodestruindo. O ser humano. Mas o ser humano hoje está sofrendo uma transformação que não há mais tanta necessidade desse trabalho, eu diria assim, de 8 horas por dia. Porque as coisas estão se modernizando tanto que com a tecnologia se consegue dar as necessidades que o ser humano tem com menos horas de trabalho de todo mundo. Talvez daí é que, por exemplo, o engenheiro vai acabar Um trabalho informal. no trabalho informal. Você vê como uma solução para isso, talvez, a redução das horas de trabalho, em vez de a gente trabalhar 8 horas, a gente trabalhar menos? Eu acredito que um dia a gente vai chegar lá, porque realmente vai ser tudo tão eficiente com toda essa tecnologia, que as coisas vão ser mais rápidas, que a solução vai ser a gente trabalhar talvez 6 horas, não trabalhar 5 dias por semana, né? Já estão falando aí em trabalhar só 4 dias e tal. E aí eu vejo um pouco com preocupação o que fazer nas horas vagas. Porque o trabalho é realmente um momento que seja que a pessoa goste ou não goste e tal, mas que pelo menos ocupa o tempo dela. Ela está lá, está fazendo, não está pensando em besteira, está fazendo alguma coisa de útil. Mas no momento em que, ou diminuindo o número de dias por semana de trabalho, ou uma outra solução seria diminuir o número de horas. Né? Hoje a gente, na verdade, hoje pouca gente trabalha das 8 às 18. O que fazer no tempo livre? Assim, a gente vai continuar se educando, eu acredito, mas qual seria essa educação que vai enriquecer a nossa cabeça? Olha, por isso que eu falo muito em humanidade, filosofia e espiritualidade. Porque é óbvio que o que eu faço hoje em 30 minutos, no passado eu fazia em um dia. Exatamente, tá? Aí é que você tocou num assunto importante. O ser humano ele está tendo mais tempo, só que ele está utilizando para futilidade. Vou dar um exemplo. Ver televisão. Não, É um exemplo. assim, a minha filha, eu tenho a Laura de 19, tá cursando engenharia de materiais,
já está estagiando, e eu tenho a Julinha de 11, né? E já são perfis diferentes, até comportamentais, tal, com a questão da tecnologia. Bom, a Julinha, outro dia eu falei para ela, Júlia, eu não entendo como é que você estuda desse jeito. Você não coloca foco, disciplina, né? Você não utiliza o tempo para entender em profundidade as coisas, né? Eu falei, poxa, Júlia, sai desse caos, vai lá para o seu ambiente de reflexão, de concentração, né? Ela falou, tá bom. Ela foi. De repente, eu escutei ela conversando no celular. Eu falei, Júlia, eu não falei para você vir fazer lição e se concentrar? É o que eu estou fazendo, papai. Ela estava conversando com inteligência artificial, com Copilot, certo? E tudo bem, porque essa geração vai ter que saber se relacionar com isso. Mas não está sabendo se relacionar, porque essa população mais jovem, por exemplo, ela está lendo menos, ela está estudando menos, portanto, ela está com dificuldade de formular perguntas para essas programações. Mas aí, a minha Julinha falou, papai, eu acho que eu tenho TDAH, eu não tenho disciplina, eu não tenho foco. Aí eu olhei para ela e falei, como assim? Disciplina você tem muita, para coisas fúteis. Muita disciplina. A questão, Ernesto, é que todo esse nosso tempo hoje, a gente está lidando com o nosso dublê. Quem é o nosso dublê? O da rede social, do mundo da ilusão. De quando eu tenho um problema na vida real, eu parto para a rede social. Eu não tenho mais paciência. Sabe o que a gente está formando, Ernesto? Mimados. A gente está formando pessoas que não têm mais paciência. A gente está formando narcisistas digitais. É isso que a gente está formando. As pessoas não têm mais paciência. Outro dia uma agência pediu para que eu reduzisse o tamanho dos meus artigos, dos vídeos, porque as pessoas não têm mais paciência. Ernesto, meu primeiro computador, em 1995, eu ficava 40 segundos, 60 segundos, com aquele barulhinho para a internet entrar, e eu ficava feliz com a possibilidade de um mundo novo. Hoje, talvez minha filha de 11 anos, se demorar 5 segundos, ela joga o celular no chão porque falar que não presta. Então, é aí que a gente tem que começar a entender. Diante do que a gente está formando, diante de um mundo da superficialidade, porque tudo é rápido, tudo é passo-dedo, tudo, a superficialidade ela está gerando pessoas ansiosas. Então, tempo a gente tem, mas é um tempo com futilidade. E essa ansiedade desse mundo, dessa positividade tóxica, de que eu entro numa livraria, eu tenho livros que me ensinam a ficar rico, não fico se eu não quero. Mostra qual é a vida próspera, a receita para ser feliz. Todas essas questões de uma sociedade que é marcada pela performance levam o seu nível de ansiedade lá em cima. Esse nível de ansiedade sobre o futuro que você está antecipando, né? Porque você agora, esse futuro você quer que aconteça rápido, gera depressão. Gera problemas psíquicos. Essa infotoxicação está levando essa sociedade performática e uma sociedade do cansaço a uma sociedade procurando métodos paliativos. Agora, o senhor já viu pessoas que chegam no último degrau sem vencer desafios? Já viu pessoas que aprendem o que é vida sem os infortúnios da vida? Isso não existe. Mas é isso que nos vendem, principalmente nas redes sociais. Então, Ernesto, sobre a questão do tempo, é o que me preocupa. Por quê? Nós vivemos hoje, Ernesto, uma economia que chama economia da atenção. Certo? Lembra, lá no passado, quais eram as empresas mais caras do mundo, mais valiosas, automobilísticas, a do petróleo? Quais são hoje? As empresas que têm os dados das pessoas, certo? Então você pega aí Meta, Amazon, Google, Microsoft, Apple e tantas outras. Essas empresas,
elas disputam a tapa o quê? A sua atenção. Isso. O que elas querem? O seu recurso mais caro, o seu tempo. E o que a gente faz nesse mundo da distração? Vende o nosso tempo com bobeira, com superficialidade. O ser humano, então, está se datificando, Ernesto. Nós viramos dados. Por quê? Hoje a gente tem uma infinidade de produto que não pagamos no mundo digital. Se você não paga pelo produto, você é o produto. O ser humano virou uma mercadoria. Então, eu acho que, de tudo isso que você falou, é preciso que a gente entenda que o importante é realmente cada pessoa, principalmente o jovem, ele já partir para o empreendedorismo. Porque a palavra empreendedorismo, eu acho que ela abrange bem tudo isso que vai contra o que você falou. Que é a pessoa estudar mais, se aprofundar mais e principalmente achar alguma coisa que ela goste, né? Uma tecnologia, ou medicina, ou engenharia, e se aprofundar naquilo e de tal forma que ela possa realmente contribuir com a sociedade, né? Através do seu trabalho, e aí também ela vai ter um sucesso financeiro. Exato. Construindo coisas e fornecendo coisas para a sociedade que realmente são importantes, que são valiosas e que vão ajudar a todos, seja rico, seja pobre, vai ajudar a população daquele país. Então, esse fato de que talvez a nossa juventude não está se encaminhando na sua totalidade para isso, é que precisa ser mudado, né? O que as escolas, e aí, por exemplo, o Centro Paulo Souza, que deve tocar muito essa questão da didática que hoje acontece nas escolas, né? Quais são as matérias, quais são as próprias faculdades que existem, né? Engenharia, medicina, economia, gestão. O que pode se inovar e o que pode se sugerir ao jovem? Que caminho que ele deve tomar? Boa pergunta, Ernesto. É assim, né? Eu costumo falar que os sábios, os inteligentes, no mundo que a gente vive, eles estão cheios de dúvidas. Mas os idiotas estão cheios de certezas. E vendem pra gente com uma facilidade incrível, né? Lá no Centro Paula Souza, a gente tem algumas preocupações. Que a gente entende que nesse cenário o papel do professor mudou, o papel do aluno mudou, as carreiras estão mudando, as demandas, né, com nova economia, com todas as questões que estão acontecendo também traz aí uma série de como eu lidar com essas informações de maneira mais rápida. Lá, o que a gente está fazendo para que essa prática seja experimentada, vivenciada e menos teoria, né? Aí é preciso que, de fato, o que a gente chama de quádrupla hélice da inovação aconteça, que é a academia, o governo, as empresas e a sociedade, elas precisam estar conectadas para que todas essas coisas entrem num processo de experimentação e validação, mas conectadas. Isso acontece em algumas regiões onde os principais agentes da cidade, eles esquecem os egos e os caprichos e se conectam. Em algumas, isso fica muito difícil. Até por conta, Ernesto, que a gente tem a maior parte da nossa educação privada hoje como um negócio, não como uma formação. Você não forma, você só informa, né? A sociedade, primeiro, ela precisa ser formada para aderir todas as informações, né? Com questão a essa educação para essa nova era, Ernesto, eu
Eu vou há um bom tempo lidando com o que eu chamo de inovação humanizada, que a gente até tocou no assunto. Mas só para trazer para a área da educação, o que mais as empresas buscam hoje é ter um MVP, mínimo produto viável. Né? O que é um mínimo produto viável? É aquele que atendeu às principais necessidades e resolveu o principal problema. Então você já tem um mínimo produto que é viável. Né? Você não tem que ficar esperando ficar perfeito para lançar, porque senão pode ser que você lance tarde. Então, você tem esse mínimo produto viável que veio com o conceito das startups, com essa agilidade, para que você coloque no mercado e aprenda no mercado. Né? Portanto, tudo está se tornando um mínimo produto viável. O CLOP que a gente está desenvolvendo, um novo modelo de negócio, mais um diploma na escola. Ou seja, o que a gente está buscando no nosso briefing? O substantivo. O que é isso? Coisa. Desenvolver mais uma linha de carro, desenvolver mais isso, entregar mais um diploma, ter um mínimo produto viável. Certo? Só que existe uma outra coisa que, na minha opinião, Ernesto, é mais importante ainda. Não é o MVP mínimo produto viável. É um outro MVP, mínima pessoa viável. Será que a gente está formando essa mínima pessoa viável, onde o foco está no autoconhecimento, o foco está no desenvolvimento de um ser humano melhor, o foco está em desenvolver as suas habilidades, as suas competências, para que quando você se torne uma mínima pessoa viável, você consiga ser um outro MVP, uma máxima pessoa de valor. Porque se o foco está no seu crescimento, o outro está no foco na entrega. Os outros. Quando eu tenho essas duas formações de pessoas, com certeza, Ernesto, eu vou ter não mais uma linha de carro desenvolvido, mas um diploma no mercado. Né? Porque aí eu vou trabalhar com o verbo. Porque pouco me importa uma linha de carro, mas como as pessoas vão se locomover no futuro. Pouco me importa mais um diploma, mas como as pessoas vão se manter produzindo coisas relevantes no mercado. Né? Então, todo esse meu livro, que é Inovação Humanizada, a ampulheta da vida, né? E a ampulheta da vida dá um outro podcast, Ernesto, porque é a minha história e um momento de quase morte que eu passei, e a morte se tornou uma conselheira na minha vida. Como é que foi isso? Isso vai... eu vou resumir. Mas em maio de 2021, eu peguei o vírus da Covid. Olha. Peguei o vírus da Covid e fiquei com 80% do meu pulmão acometido. Isso em 3 dias. Peguei o vírus, fui num dia no hospital, uma médica da família me acompanhando. Tenho meu irmão que é médico também, minha cunhada médica, então eu estava bem ali. Bem assessorado. E no primeiro dia que eu descobri, já fui ver o pulmão, estava com 20% de uma manchinha e tal. No terceiro dia eu não conseguia mais falar. Poxa. Eu andava, dava 3 passos, eu parava. Quando eu liguei para minha... Também saiu com muitas pessoas, né? Não, muita gente. Né? Quando eu liguei para minha médica, que ela escutou que eu não conseguia falar direito, ela falou, vem para o hospital agora, porque eu estou aqui, no São Luís do Anália Franco. Mas não... Para de fazer o que você está fazendo, vem agora, porque não adianta procurar outro hospital, não tem leito. Está tudo lotado. E eu estou aqui. E ela estava trabalhando direto na questão da Covid. E eu fui para lá. Quando eu chego lá, quando eu entrei, que ela me pegou, já me levou para a enfermaria. Quando eu entrei na enfermaria, parecia um campo de concentração. Todo mundo sendo atendido do jeito que dava. Quando ela me leva para fazer um exame urgente, e o médico que fez a ressonância falou, olha, se ele não for para UTI agora, pode ser que ele não passe dessa noite. E eu escutando, não tinha leito na UTI. Eu falei, eu vou morrer. Né? Não tinha leito. Fez o que fez, apareceu um leito numa UTI coletiva. E eu subi para a UTI coletiva. Quando eu cheguei na UTI coletiva, Ernesto, tinham 8 cabines. 7 entubados. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, Senhor, eu vou ser o próximo a ser entubado. Só que a gente sabe que a informação que chegava para a gente é de que a cada 10 entubados, 7 morrem.
Eu falei, minha probabilidade de vida está diminuindo, né? E não que eu estivesse torcendo para os outros morrerem na minha frente, né, Ernesto? Mas o Moed estava operando ali no meu momento. Bom, quando eu entrei na minha cabine, fio para todo lado, medicação, eu não conseguia nem levantar para fazer xixi, né? O médico veio conversar comigo e falou, Marcos, vou falar da sua situação. Nós vamos tentar um último procedimento. Se não adiantar, a gente vai ter que te entubar. E aí eu entrei naquele modo medo de morrer, né? Vendo todo mundo entubado e ali na expectativa se eu ia ser entubado ou não. E isso meio-dia. Quando foi meia-noite, Ernesto, eu vi o primeiro morrer na minha frente. Na época eu tinha 52 anos de idade. Esse que morreu na minha frente tinha 42. Eu era mais velho daquela ala. Que foi a segunda cepa. Pegou as pessoas que não tinham sido vacinadas ainda. Né? De 55 a 40. Aí é um caos. Por mais que as pessoas estão entubadas, é um caos. Vai todos os enfermeiros em cima e tentam reanimar, e tentam, de repente um silêncio. Aí vem aquele silêncio, passa um tempinho, colocam num saco, passa mais um tempinho, vê o da família, porque dali já era enterrado. E eu presenciando tudo aquilo. Eu era o único consciente, com a mesma doença dos que estavam morrendo. Aí o enfermeiro chega em mim e fala, Marcos, cara, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu tô vendo, eu tô sentindo, eu tô escutando. Vocês esquecem que eu tô acordado de vez em quando. Eu falei, cara, eu vou morrer de qualquer jeito, eu acho. Sem Covid, com Covid. E aí, Ernesto, 5 horas da manhã, do meu lado, começa uma correria de novo. Agora com um rapaz de 35 anos. Começou a correria. Aquele caos, de repente, um silêncio. Eu acho que foi o silêncio mais barulhento que eu escutei na minha vida. E ele morreu. Morreu. Quando ele faleceu, o médico do plantão ali, né? Ele deu um soco na mesa que tinha ali do lado, onde tinha os equipamentos. E ele olhou para a equipe, né? Imagino eu, porque tinha uma tampa, assim, um biombo, isso. A produção me ajudou. Tinha um biombo que separava, então eu só escutava. O médico olhou para a equipe e falou assim, isso está na minha memória, eu não esqueço. Ele olhou para a equipe e falou assim, eu não acredito que eu perdi o André. Lembro até hoje o nome. Quando eu vim aqui, que eu falei que ia entrar num procedimento de entubar, a gente entra no UTI com aquele aventalzinho, né, que é aberto atrás, tinha um bolsinho. Esse André tirou a foto do filho de 11 meses, mostrou pro médico e falou, não deixa eu morrer. Quando eu escutei isso, Ernesto, parece que naquele momento eu escutei algo de dentro, parece que alguma coisa me fez entender o que é vida. Né? Porque quando eu entrei lá na UTI, Ernesto, eu tinha uns 20 problemas para resolver. Quando eu cheguei lá, eu só tinha um. Só viver. Só viver. Era só isso. E viver. E era só isso que eu não dava conta do lado de fora. Eu olhava para todos os problemas, menos para a minha vida. E quando eu vi aquela situação de que eu não poderia mais olhar para minhas filhas, de quando eu vi aquela situação que eu não poderia dar mais um abraço na minha mãe, de quando eu vi aquela situação de que eu valorizei tanta coisa na vida que ali não valia mais nada, eu percebi que o meu medo ali não era morrer. Meu medo ali era tempo. Por isso eu coloco a ampulheta da vida e a morte como conselheira. Porque o que eu aprendi ali, Ernesto, eu comecei a conversar com algo divino, olhando para dentro e refletindo. E eu falei comigo mesmo, eu já entendi o sinal. Eu já entendi o que eu tenho que fazer se eu sobreviver.
E eu fiz um contrato comigo mesmo. A partir daquele momento, todo o meu projeto ia ser humanizado, com valores seres humanos. Mais do que isso, a nossa vida, Ernesto, para mim, naquele momento, eu entendi que nossa vida é uma ampulheta. Quando nós nascemos, algo divino, Deus, alguém vira. A partir do momento que Deus vira a ampulheta, a gente morre todos os dias. Um grão vai embora. Todos os dias. A gente só não sabe qual é o último grão e cada um tem uma ampulheta que vai mais lenta, outras mais rápidas. Mas a gente não sabe qual é o último grão. A partir desse momento, Ernesto, na minha vida, todo grão tem valor. Todo grão tem que ser de aprendizagem, todo grão precisa de generosidade, todo grão precisa fazer sentido na minha vida. Porque, Ernesto, eu que já tenho 55, é fato que eu já tenho mais areia embaixo do que em cima da ampulheta. Só que eu não quero mais desperdiçar tantos grãos da minha vida como eu desperdicei. Então hoje, como é que eu vivo, Ernesto, num projeto, aqui no programa, conversando com você, na minha vida? Eu não sei qual é meu último grão. Então eu quero fazer desse dia, se for o último, o melhor da minha vida. Porque o triste, que eu percebi lá, Ernesto, eu não quero chegar no último grão e ter mais vergonha do que orgulho da minha vida. Eu não quero isso para mim e não quero para ninguém. Então, quando eu saí de lá, a morte se tornou minha conselheira de vida. A filosofia que eu comecei a estudar se tornou entender o que é sentido à vida, refletir sobre vida. E a espiritualidade me ensinou o que é amar, o que é real, né? Então, hoje, todo o meu projeto é óbvio, Ernesto, que propósito, você precisa de estabilidade financeira. Se não tiver, você morre junto com o seu propósito, né? Você morre junto com o seu amor, com a sua paixão, você vai embora. Como eu já morri várias vezes com o meu propósito. Mas, além disso, eu faço com que as pessoas entendam que tudo tem um sentido. E que eu preciso entender esse sentido. Eu preciso dar valor a cada grão que eu passo na minha vida. E eu tenho aplicado esse trabalho de inovação humanizada com garotos, né, com jovens, com CEOs, com donos de empresa, com professores. E o que eu tenho percebido a gente só evolui quando a gente entende as nossas vulnerabilidades. E é importante isso que você está falando, porque realmente a vida é curta, né? Então isso que você passou numa idade mais ou menos no meio da vida, né? Fez com que você aproveitasse agora o resto da vida com muito mais entusiasmo, com muito mais produção, muito mais coisas boas. E depois, eu agora recentemente fiz 80 anos e também a gente passa a ter esse sentimento de que a vida, infelizmente, não é eterna. E quando você assume isso, quando você toma consciência disso, você realmente passa a pensar em cada minuto naquilo que se tem que fazer, aproveitar aquele momento e ter uma vida muito mais produtiva, mais eficiente e até mais feliz em função de tudo isso. Então isso é muito importante. Mas o senhor falou, né, de eterno, e eu aprendi uma coisa. E o senhor pode ficar sossegado que o senhor já se eternizou nos outros. A única chance que a gente tem de se eternizar é nos outros. Por isso, eu quero que minha vida tenha importância. Porque quando ela é importante, as pessoas não te esquecem. Você deixou um legado. Agora, se minha vida não teve relevância, eu só vim para passear, foi e eu não me tornei relevante, eu não me eternizei. E não teve graça. E não teve graça, né? Então, a ampulheta da vida é realmente isso. É entender
que morremos todos os dias e não sabemos qual é o último. E cada grão que cai conta a tua história. Então a minha pergunta é, o que eu estou fazendo com a minha história? Falando ainda do seu livro, onde é que a gente pode encontrá-lo? Porque hoje nas livrarias não tem tudo, né? Hoje, em todos os marketplaces digitais, né? Mas para quem quiser conhecer mais, no meu site, né, que é o inovaçãohumanizada.com.br, inovaçãohumanizada.com.br, lá tem detalhes sobre o meu livro, se quiser adquirir meu livro, onde encontrar, treinamentos sobre o que eu tenho no livro, algumas palestras que eu tenho. Mas o interessante desse livro é que ele traz uma série de reflexões. Ele trabalha com a questão, né, da filosofia, da espiritualidade e dos conceitos de inovação e empreendedorismo. São coisas que não podem ser separadas, né, uma coisa da outra, assim como o senhor falou que hoje, né, o empreendedorismo é uma das coisas mais importantes para que a gente hoje estabeleça, né, um espaço de tempo útil na nossa vida. Por isso é importante que a gente consiga, de fato, entender para que serve o que a gente está fazendo hoje no mundo, para que tenhamos aí alguma coisa muito definida de como foi tudo que produzimos até hoje. Se teve um impacto relevante na vida do outro, ou se foi mais um produto que você colocou no mercado. E aí eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que aproveitar as 24 horas do dia e aproveitar os 7 dias da semana. E em todo momento a gente tem que estar pensando em algum objetivo, em alguma inovação, alguma forma de ser mais feliz. Isso. E aproveitar ao máximo, né? Porque realmente a vida é curta, né? E você já quase teve essa ruptura, então acho que você dá mais valor ainda a cada minuto que você vive hoje. Então eu acho que esse é um recado, e tudo que você falou, que fica aqui registrado, que é importante a gente se esforçar a cada momento no que deve ser feito, no que a gente deve progredir, no que faz a gente feliz, traçar objetivos. Para isso também, uma recomendação que eu sempre dou aqui, eu acho, é você ter um diário. E quando você tem um diário, você realmente escreve. Não precisa ser todo dia, mas aquela parte importante que aconteceu. Mas é um contrato. Não, claro. Você tem também todo o passado registrado. Então, de vez em quando você lê esse diário, você consegue organizar melhor a sua vida. Muito obrigado e suas palavras finais. Eu espero... Primeiro, foi uma honra estar aqui conversando com você, Ernesto, uma pessoa que eu já admiro, né? Antes de vir para cá também procurei mais saber das suas ações, da sua jornada de vida, então é uma honra estar aqui conversando com você. E o que eu espero é que as pessoas entendam que em toda a vida você tem dois tempos. Você tem um tempo cronos, que é o cronológico, e você não domina, é o ano, o mês, a hora, o minuto. Só que não coloca a sua felicidade em cronos. Porque no nível de ansiedade que a gente está, a gente coloca a nossa felicidade numa sexta-feira, num happy hour, no dia 5, hora que recebe. Com isso você só adianta a tua morte. Mas que você coloque a sua felicidade num tempo que você possa chamar de Deus espiritual, no tempo Kairos, que é um outro Deus, que é o tempo que você não se preocupa com o tempo passando, mas com o tempo expandindo a sua consciência. Aquele tempo que é o que está acontecendo comigo agora. O papo está tão gostoso que eu não queria ir embora, eu queria que se repetisse esse tempo, né? Então esse é um tempo que se expande a nossa consciência e não só o envelhecimento biológico, e que daqui para frente, Ernesto, nossos políticos, nossos agentes, as pessoas que comandam o país, trabalhem muito mais por um contrato de consciência do que apenas uma coerção de um contrato. Sabe? Porque hoje a vida é muito feita de coerções. Você faz algo por conveniência. Então você cria um contrato ali, mas não é um contrato feito pela consciência, né? Então, que tenhamos mais consciência daquilo que a gente está fazendo. Para finalizar, vou te entregar um livro
que eu escrevi tentando resumir em poucas palavras exatamente como a gente deve viver. Que legal. Dicas de como chegar lá. E aí eu coloco mais ou menos, não tão bem como você colocou, o que a gente deve fazer na vida, né? No dia a dia, e nos momentos principais que a gente vive. Tá aqui Muito obrigado, Ernesto. Nossa, feliz. E um outro livro, esse é sobre as fotos, sobre a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Santos. Meu pai era fotógrafo, e ele fazia fotos da cidade. E aí, quando ele faleceu, nós escrevemos esse livro aqui, com a ajuda de outras pessoas, que também, Nossa, eu tenho certeza que você vai gostar muito. que prazer, muito obrigado. Adoro fotografia e vou degustar isso aqui já. Muito obrigado. Falou. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. De novo, compartilhe o nosso programa. Se você ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal. E até a próxima semana.